os impactos de eventos históricos dentro da indústria de seguros, dentro da indústria de serviços financeiros, foi, de uma forma geral, foi fundamental a transição e agora a existência do IFRS 17. Tá? Que impactos são esses? Falhas em compliance e gerenciamento de risco, crises financeiras e catástrofes naturais. Exemplo, a quebra do Banco Barings é um case, né, bem conhecido em finanças, em regulação, em quem estuda governança corporativa. Em função dessa quebra desse banco centenário, que era o Banco Barings, no final dos anos 90, tá? Com problemas de governança clássico, tá? Foi uma outra mudança. Houve a necessidade de uma discussão forte em cima do conceito de governança corporativa. Tá? Além disso, o ataque de 11 de setembro, a queda do World Trade Center foi assim, um baque, foi uma catástrofe, uma coisa horrorosa que aconteceu. Se teve um ponto a se pensar, melhor assim, é o seguinte: riscos acontecem, problemas acontecem. E ninguém naquela época, até essa época, eu trabalhava ainda com questão de solvência na INS, eu falava, olha, a gente tem que preocupar com a ruína, com questões de ruína. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, William, elefante não voa. Quando o elefante volta voar, a gente começa a falar isso. Pronto, o 11 de setembro pode-se dizer que foi um elefante voando. Tá? Ninguém esperava que tivesse um caso desse. Isso chamou muita atenção. Um outro ponto que foi muito importante, principalmente para aumentar o debate sobre o conceito de solvência 2, que a gente vai falar daqui a pouco, foi a crise de 2008 do subprime. Um exemplo, é um case clássico de risco sistêmico, tá? De externalidade do ponto de vista de regulação. Então, você teve um problema que ocorreu lá no mercado imobiliário americano, que percorreu pelo mercado financeiro de investimentos e explodiu no mercado de seguros, quebrando uma das maiores seguradoras do mundo. Então, isso é um exemplo clássico de risco sistêmico, é um exemplo clássico de externalidade, é um exemplo clássico da necessidade de revisão dos processos de regulação do mercado de seguros, para minimizar esse tipo de risco. E a partir desse caso, o projeto Solvência 2, um projeto que começou aí a reboque do Basileia 2 no setor bancário, teve um aumento da perspectiva, da necessidade de implementação. Que os regimes de solvência ao redor do mundo não eram suficientes para conter crises sistêmicas. Aliado a isso, ou piorando, ou agravando esse fato, houve uma exposição das vulnerabilidades dos sistemas existentes. Tá? A informação ficou mais clara para todos. O público teve em mente tudo o que estava acontecendo. E o que veio o IFRS 17 nesse contexto? Tinha necessidade de reforçar o regime de solvência. Então, qual é a ferramenta que se necessitava incentivar no regime de solvência? A melhoria da gestão de risco. Então, o projeto Solvência 2, ele surge lá no início dos anos 2000, um pouquinho antes, com a filosofia de melhorar o processo de gestão de risco. O que isso tem a ver? Bom, tem a ver que o projeto Solvência 2 é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar são requisitos quantitativos, tá? Que basicamente são requisitos quantitativos orientados ao risco, incentivando ao desenvolvimento de modelos próprios de capital. O segundo pilar, basicamente, são modelos que
estabeleciam diretrizes para melhorar as governanças e controles internos, além de diretrizes de ação do regulador, gatilhos para a ação do regulador. E o pilar 3 são os requisitos de transparência e publicação de carteira, que está diretamente relacionado com o IFRS 17. São as informações estarem na mesma base comparativa para que as pessoas possam comparar. Qual é a diferença? Bom, o IFRS trata especificamente dos contratos de seguro, tá? E é um modelo de publicação para as empresas que dá muita autonomia para as empresas utilizarem seus critérios, a sua forma, sem ser impositivo em modelos, em regras de capital. O projeto Solvência 2, ele estabelece primeiro, ele é mais global, né? Ele trabalha com uma filosofia para todos os riscos e não só o do contrato de seguros, tá? Os riscos associados ao contrato de seguro é conhecido como risco de subscrição no Solvência 2 e ele está ali, mas existem outros riscos, risco de crédito, risco de mercado, risco de operacional. Então, existem outros riscos que devem ser tratados dentro do projeto Solvência 2 e que o IFRS 17 não é que negligencia, não dá tanta ênfase. O objetivo do IFRS 17 são os contratos de seguro, que tem a ver com os riscos de subscrição. E o projeto Solvência 2, ele traz essa peculiaridade no pilar 3 sobre a necessidade da informação, transparência e publicidade das informações serem comparáveis, homogêneas em torno das empresas e em torno dos países. Centraliza esse tipo de informação. E essas informações são orientadas à melhoria da gestão de risco. Há necessidade de informar as características de gestão de risco nessa implementação do Solvência 2, assim como o IFRS 17. É nesse contexto que o IFRS surge. Ele surge com um projeto próprio de regimes contábeis, mas que tem tudo a ver com o pilar 3 do Solvência 2. E com isso que se ganha? Melhoria na gestão de risco, incentivo à implementação de práticas robustas de gestão de risco, adoção de modelos de avaliação de risco mais sofisticados. Esse conceito já está se apropriando de alguma informação que está lá no Solvência 2, principalmente no pilar 1, dos requisitos quantitativos, ou basicamente do conceito de capital, os requisitos de capital de solvência, tá? Aumento da transparência, divulgação de informações detalhadas sobre riscos e capital, o nome capital surgindo de novo, facilitação da tomada de decisões informadas por parte dos stakeholders, ou seja, essas informações vão estar muito mais próximas da operação de seguro, da forma como a empresa, a corporação, gerencia seu risco. Tá? E vai haver uma comparabilidade entre as informações publicadas e ela vai ser histórica. As mudanças vão ter uma nota explicativa associada a essas mudanças. O que se espera com a evolução e a maturidade desse projeto? A estabilidade do setor de seguros, promoção da estabilidade financeira e solvência das seguradoras, redução das probabilidades de falências e crises no setor